Paz do Senhor Jesus, estamos dando início agora a mais uma aula de escatologia da Escola Teológica Shema. E na aula desta noite falaremos sobre o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, além das bodas do Cordeiro. Se você tem acompanhado as nossas aulas, tem sido abençoado e edificado, eu faço aqui um pedido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, está aqui o link, clique nele, se inscreva no nosso canal. Se tem sido abençoado pelas nossas aulas, tenho certeza que será por esta também. Já deixa aí o joinha, o gostei, faça também algum comentário, comente algo sobre a aula, pergunte alguma coisa, teremos prazer de interagir com você, além de compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo e sejam abençoadas. Portanto, te convido agora a participar conosco desta aula, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Prontos para darmos início a mais uma aula da nossa Escola Teológica Shema, aula de escatologia. Falar hoje sobre o arrebatamento da igreja. Vamos ficar sobre os pés então. Vamos orar, pedir a ajuda do céu para com as nossas vidas. Querido Deus e Pai, graças te damos por mais esta noite que o Senhor nos concede, de estarmos na Tua casa, na Tua presença, para tratarmos deste assunto tão especial, o anelo da nossa alma, a expectativa da Tua igreja. Ó Deus, a busca incessante dos lavados e remidos, para encontrar-se com o Senhor por ocasião do arrebatamento. Eu te louvo pela vida de cada irmão aqui presente, te louvo pela vida de cada irmão que nos acompanha através da aula, da videoaula. Que o Senhor, Pai, nos dê aqui uma aula edificante, produtiva, que nós saiamos ao término dessa aula com mais desejo de buscar uma vida plena em santidade, em comunhão com o Senhor, para participarmos do grande momento do arrebatamento da igreja. Continua iluminando a nossa mente, a nossa compreensão da Tua palavra, rogamos no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, pegue aí o seu material. Chegamos ao terceiro capítulo, a terceira lição do nosso 8º livro da escatologia bíblica. Falaremos hoje sobre o arrebatamento da igreja, página 17. Você que tem aí consigo o seu livro, seu material, página de número 17. Vamos lá. Bom, está aí o assunto. O arrebatamento. O texto que nós utilizamos como base para darmos início é este que aí está, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eu separei ali por partes, mas estão aí esses dois versículos. Mesmo o Senhor descerá do céu, os que morreram em Cristo ressuscitarão, depois nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra a ser estudada é esta, está um pouquinho escuro ali, arrebatar, do grego harpazo. Harpazo está aí no seu material também, viu? Estou só seguindo a sequência aqui dos slides, mas está aí no seu material. Harpazo significa capturar, pegar à força, reivindicar para si mesmo ansiosamente. Então este é o termo que é aplicado para arrebatamento, é harpazo, é o termo grego.
que significa, como diz, capturar, pegar à força, reivindicar para si mesmo ansiosamente. Vamos aí dar uma olhada, página 17, onde estamos. Então, esta palavra descreve a ação do Espírito Santo ao transferir, por exemplo, Felipe de um lugar para o outro. A palavra foi essa usada, harpazo. E também a mesma palavra é utilizada quando Paulo descreve a sua experiência de arrebatamento ao paraíso. Então, o arrebatamento sugere o que? O exercício de uma força rápida e repentina. É assim que será, algo rápido e repentino, que acontecerá de um momento para o outro, de uma hora para outra. Este evento tão aguardado, também conhecido como a bem-aventurada esperança, dar-se-á por ocasião da segunda vinda de Jesus. Assim, faz-se necessário, antes de tudo, esclarecer que a segunda vinda de Jesus ocorrerá em quantas fases? Duas fases. Isso aí a gente precisa saber, irmão, de cor e salteado. Não podemos esquecer. Isso é uma outra... esse é um outro fator importantíssimo para que se não cometa equívocos na interpretação escatológica, para evitar aí o caminho da heresia e das interpretações equivocadas dos eventos escatológicos, é entender e interpretar as duas fases da segunda vinda. Na primeira fase, que é o que nós vamos estudar hoje, haverá o arrebatamento da igreja. Jesus voltará invisível aos olhos do mundo, detendo-se nas nuvens, e em um abrir e fechar de olhos, arrebatará para si todos os santos. Isso ocorrerá antes da grande tribulação. A segunda fase da vinda do Senhor ocorrerá 7 anos mais tarde, já no fim da grande tribulação. Dessa vez, ele voltará em grande poder e glória, visível aos olhos de todos e acompanhado dos santos que foram arrebatados 7 anos antes. Virá então para salvar e restaurar o povo de Israel, destruir o anticristo, amarrar o diabo e governar a terra por 1000 anos. Então, nós temos que discernir aí essas duas fases da volta de Jesus. Nós vamos ver aí no nosso material ainda, na página 18, onde estamos, a diferença de eventos que cercam a primeira fase e os eventos que envolvem a segunda fase. Então aí está, entendendo melhor, utilizando esse quadro a seguir, a diferença entre estas duas fases distintas da segunda vinda de Jesus. Então vamos lá fazer aquele bate-bola lá e cá. Primeira fase aí está, o arrebatamento. A segunda fase, chamada de manifestação gloriosa. Então, no arrebatamento, será nos ares. Cristo vem para aqueles que lhe pertencem. Já na manifestação gloriosa, Cristo vem à terra com aqueles que lhe pertencem. Olha aí que interessante a diferença. No arrebatamento ele vem para aqueles. Na manifestação gloriosa ele vem com aqueles. No arrebatamento, todos os crentes são transformados e recebem novos corpos. Já na manifestação gloriosa não há transformação alguma de corpos. No arrebatamento, os crentes são levados à casa do Pai. Na manifestação gloriosa, o reino de Cristo é estabelecido na terra. É o início do milênio. No arrebatamento, a terra não é julgada. Na manifestação gloriosa, nós temos o julgamento dos habitantes da terra. Essa questão do julgamento, claro, no arrebatamento, a terra vai passar na sequência por um período de tribulação, mas julgamento propriamente dito ocorrerá no final para a decisão daqueles que terão ou não direito de participar do milênio. Então nós teremos sim um julgamento no final da grande tribulação, portanto, na manifestação gloriosa, na vinda de Cristo para estabelecer o seu reino milenial.
No arrebatamento, a igreja estará no céu. Na manifestação gloriosa, Cristo institui seu reino na terra. No arrebatamento, ou o arrebatamento, pode e vai ocorrer a qualquer momento. Ele é eminente, ou melhor, iminente, com i, iminente. Daqui a pouco nós vamos explicar um pouco mais esta doutrina da iminência. Já a manifestação gloriosa não ocorrerá até o fim da grande tribulação. Ou seja, nós não podemos precisar a ocasião do arrebatamento. Mas uma vez o arrebatamento acontecendo, nós já sabemos que a manifestação gloriosa dar-se-á 7 anos depois. Este intervalo é sabido. Então não há o caráter, vamos dizer assim, mais oculto, mais restrito, mais misterioso da segunda fase da vinda de Jesus. No arrebatamento, afeta apenas os crentes, a manifestação gloriosa afeta toda a humanidade. O arrebatamento é um acontecimento que traz alegria, obviamente, para a igreja, e a manifestação gloriosa traz lamentação, por conta do julgamento que ocorrerá no período tribulacional. No arrebatamento, ou o arrebatamento acontece antes do dia da ira, isto é, ele antecede a grande tribulação. Já a manifestação gloriosa acontece após a grande tribulação. No arrebatamento, Satanás não é mencionado, e na manifestação gloriosa ele é preso por 1000 anos. No arrebatamento, ou logo após ele, ocorrerá as bodas do Cordeiro. Já na manifestação gloriosa, a noiva desce com o noivo à terra. O arrebatamento dá início à grande tribulação, a manifestação gloriosa dá início ao reino milenial de Cristo. Então, peguei aqui algumas das muitas diferenças que podemos traçar entre a primeira fase e a segunda fase da segunda vinda de Jesus. Nós precisamos ter isto muito bem claro para nós, mas essa diferença ela é imprescindível que nós saibamos. É muito importante, vamos seguir aí, discernir bem entre essas duas fases, para que se entenda mais facilmente as profecias acerca do assunto. Nesse capítulo veremos apenas a primeira fase, mais adiante estudaremos detalhadamente a segunda. Então, para nós agora importa estudar a primeira fase, que é o arrebatamento da igreja. E a primeira pergunta que eu vos faço é esta: quando será o arrebatamento da igreja? Alguém tem essa resposta? Claro que não, né? Todos que tentaram responder caíram na armadilha, na esparrela dos equívocos, das heresias. Nós não sabemos, mas nós sabemos que será iminente. Vamos estudar então agora a doutrina bíblica da iminência. O que é algo iminente? O que vem a ser algo iminente? Aqui está uma imagem que retrata bem o conceito de iminência. Que é isso? O que significa iminência? Está aqui. Significa que Cristo pode voltar a qualquer instante. Iminência é algo que pode ocorrer a qualquer momento. De vez em quando os noticiários, estamos na iminência de um furacão, estamos na iminência de uma tempestade, estamos na iminência de algum evento que está prestes a acontecer, que a qualquer momento pode acontecer. Se fez uma previsão de que vai acontecer, mas não sabe se dizer com exatidão o momento que vai acontecer. Está prestes, mas não se sabe o momento exato. Então é iminente, a qualquer momento vai acontecer. Aí as autoridades noticiam para que as pessoas se preparem. Qualquer momento vai acontecer isso, aquilo outro. Então já estejam preparados. Em relação ao arrebatamento, precisamos estar preparados. Não sabemos quando exatamente, mas sabemos que está perto e que poderá e que irá
acontecer a qualquer momento. Ou seja, o arrebatamento é o próximo evento no cronograma profético de Deus. Na primeira aula nós estudamos as 70 semanas de Daniel. Vimos que das 70, 69 já se cumpriram, faltando uma, portanto, para completar-se as 70. O que é que falta para que esta última semana se inicie? Precisa-se terminar o intervalo profético no qual estamos inseridos. Dispensação da igreja, dispensação da graça. Quando esta dispensação se encerrar, e se encerrará justamente por ocasião do arrebatamento, então iniciará ou reiniciará o relógio de Deus para com Israel, cumprindo-se aí a 70ª semana. Nesse interim, dentro dessa dispensação, dentro deste intervalo profético que estamos inseridos, alguns sinais prenunciariam o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus para buscar a igreja. Estes sinais, estudamos na aula passada, são os sinais dos tempos, conjunto de acontecimentos em várias esferas, na natureza, na área política, religiosa, etc. Citamos inclusive as pandemias, e aí hoje noticiou-se já mais uma variante da pandemia, na qual estamos aí há quase 2 anos imergidos nela, sinais dos tempos. E o próximo evento, já que estamos vivendo os sinais, o próximo evento é o arrebatamento, que ocorrerá a qualquer momento. Olha o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus há aproximadamente 2000 anos atrás. Disse ele: porque ainda um poucochinho de tempo, olha que expressão, irmão, poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Poucochinho de tempo. Eu fiz um destaque ali para que a gente entenda o que representa a expressão utilizada pelo autor sagrado e traduzida para o português como poucochinho de tempo. Obviamente, foi escrito no original grego, e a palavra grega utilizada foi aquela ali. O que está escrito ali? Micron. Micron. Você lembra do micro? Quando a gente fala algo micro, microscópico, né? Algo significa o que? Micro. Pequena porção de qualquer coisa. A palavra grega micro é quando você vai falar de pequenas porções. Quando você fala macro, é algo grandioso. Quando você fala micro, já é uma pequena porção. Micro, se referindo a tempo, é algo curto, é algo breve, é algo sem demora, iminente, algo que breve acontecerá. Uma expressão que também pode ser usada, traduzida, a tradução de micron é essa aqui, olha só, nadinha, quase nada. Então imagine o escritor inspirado pelo Espírito Santo dizer: falta nadinha, quase nada, 2000 anos atrás, e o que há de vir virá, não tardará. Eu vos pergunto, se ele, inspirado pelo Espírito Santo, dizia que faltava quase nada, o que você acha que falta agora? Paulo, escrevendo a sua epístola, a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do versículo 52, ele usa a seguinte expressão: no momento. E aí ele tenta descrever esse momento, usando um termo figurativo, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, quando a última trombeta for tocada. E essa trombeta aqui não tem a ver com as 7 trombetas da tribulação, eu vou explicar isso semana que vem. A gente fala da trombeta que nós lemos lá no início, no primeiro texto que nós lemos, que ele escreveu aos Tessalonicenses, a trombeta do arrebatamento. Então, no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, olha como é que Paulo tinha certeza de que o arrebatamento era para os seus dias,
Perceba a expressão dele: nós seremos transformados. Esta é a convicção que deve estar no coração de todo cristão sincero que deseja ver a Deus, que deseja ser levado. Paulo vivia na certeza da iminente volta de Cristo para buscar a igreja. Todo cristão sincero, genuíno, verdadeiro, autêntico, precisa viver aqui nesta terra com este sentimento de que a volta de Jesus é iminente, dar-se-á a qualquer momento. Tem que pregar com esta convicção, a qualquer momento. Pregar com a certeza de que pode ser a última pregação, a última oportunidade. Então, sempre este senso de urgência deve estar em nossos corações. Paulo está aqui então retratando a rapidez do evento, quando ele usa o termo no momento. Paulo diz, no momento, num abrir e fechar de olhos. Vamos ver a palavra grega que Paulo utiliza aí para designar a rapidez desse momento. A palavra é essa, átomos. Átomos. Isso aqui na época que eu estudei lá, que já mudou um pouquinho. Na época que eu estudei, se dizia que átomo era algo que não pode ser cortado em dois, ou seja, que não pode ser dividido. Então, algo indivisível em relação ao momento de tempo, é um momento incalculável. Você vai cortando o átomo, quando a gente estudava lá, você vai cortando, dividindo, até você chegar ao átomo, que é aquela unidade que já é tão ínfima, que já não é mais possível ser cortado, ser dividido. Então é a menor das frações, e Paulo usa esse termo, no momento, num período que, quando a gente fala em minuto, aí você divide o minuto em 60 segundos, o segundo você vai dividir aí em centésimos ou décimos. Tem aqueles que dividem milionésimo de segundo, você pegar um segundo e dividir ele por 1000, aí você tem um milionésimo de segundo. Só que quando você chega no átomo, é você chegar na unidade que já não dá mais para dividir. Então essa é a rapidez do evento. É muito mais rápido do que você pegar um segundo e dividi-lo por 1000, por exemplo, e ter um milionésimo de segundo. O momento, a velocidade do arrebatamento, irmãos, é incalculável. Por que é importante sabermos disso? Para que se fique claro que não vai dar tempo de, quando o arrebatamento acontecer, eu me conserto, eu peço perdão, eu ajeito a minha vida. Irmão, definitivamente, não haverá tempo. Não haverá tempo. Às vezes nós louvamos, e eu entendo a licença poética do autor da letra da canção, tratando do arrebatamento, aí diz lá, eu vou me preparar, aqui não vou ficar, aqui não vou. O hino é lindo, é belo, mas essa parte da letra, remetendo a um momento futuro, eu vou me preparar, ou seja, irei me preparar, isso remete para um momento posterior. Não vai dar tempo. Tem que estar preparado já. Não é eu vou me preparar, eu me prepararei. Precisa estar preparado. O amanhã, em relação ao arrebatamento, não existe. O amanhã, irmão, em relação ao arrebatamento, o amanhã tem nome. O amanhã chama-se grande tribulação. Em relação ao arrebatamento, o arrebatamento aconteceu, abrir e fechar de olho, você fechou, a igreja foi arrebatada, quando você abrir, acabou, agora chama-se grande tribulação. Já começou a grande tribulação. Desta forma, o arrebatamento da igreja será tão veloz e súbito que a duração de tempo em que ocorrer não pode ser humanamente calculada. Vamos ver agora. Tá aí, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Alguém aqui sabe o dia e a hora? É iminente, qualquer momento. Então, eu não vou vigiar, eu não vou me preparar, eu tenho que estar vigilante, alerta, atento, preparado, aguardando, para já. Bom, nós não sabemos
Mas a pergunta é: e Jesus? Com calma, hein, irmão? Respira fundo para responder isso aí. Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. Jesus sabe quando voltará? Sim. A resposta é: cortou um pouquinho ali, mas dá para ver. Ao se fazer homem, o Senhor Jesus aniquilou-se. A expressão grega para aniquilar-se é essa aqui, ó, ekenosen, a doutrina da kenose. Vamos vê-la agora. Nós falamos sobre isso lá no livro 3, Cristologia. Quem estudou Cristologia vai ver novamente aquilo que eu falei lá. Eu vou falar novamente agora, apenas para vincular a questão de Cristo em relação a saber a respeito do arrebatamento. Para isso, nós primeiro precisamos entender em quais circunstâncias Jesus afirmou não saber quando se daria a sua volta. Então, Paulo, escrevendo a sua epístola aos Filipenses, ele vai tratar da doutrina da kenose. Está ali, no capítulo 2, versículo 7. Está escrito lá, eu coloquei todas as palavras gregas aqui, dei destaque, principalmente ênfase na kenose, quando ele diz: mas a si mesmo se esvaziou, ekenosen, que é a palavra grega para esvaziar, tomando a forma de doulos, servo, escravo, morfê, doulos. Mas a palavra em destaque é essa aqui, ekenosen. O que significa isso? Ekenosen. O que significa esvaziar? Jesus se esvaziou do quê? Da essência? Não. Da natureza? Não. Ele continuou sendo divino. Fez-se homem sem deixar de ser Deus. Portanto, além de Deus, tornou-se também homem. Porém, para se tornar homem, ele se esvaziou de alguns atributos exclusivos da divindade. É isto aqui que nós estamos vendo. Na terra, o homem-deus sujeitou-se temporariamente às limitações humanas. Ele não abre mão da essência, ele não abre mão da natureza, mas ele abre mão de prerrogativas exclusivas da divindade. Por exemplo, onipresença, que é um atributo exclusivo da divindade, o qual Jesus abre mão temporariamente. Logo, estando ele na terra, se estivesse na Galileia, não estava ao mesmo tempo na Judéia, nem em Samaria, nem nas regiões da Cirofenícia. Por quê? Porque abriu mão da prerrogativa da onipresença, abriu mão da prerrogativa da onisciência, mas deixou de saber todas as coisas, viveu debaixo da égide do Espírito Santo, viveu debaixo do controle e do domínio do Espírito. Obviamente, nesta condição, o que o Espírito Santo achava que deveria revelar, Jesus sabia. Aquilo que o Espírito Santo naquele momento não lhe revelava, ele não sabia, estava temporariamente limitado. E foi justamente nessa condição limitada que ele declarou não saber quando se daria o arrebatamento. Porém, terminada a sua missão terrena, ao assumir o Gólgota e ali derramar o seu sangue, a passar pelo período dos 3 dias até a sua ressurreição, quando ele ressurge, já ressurge em corpo glorificado, e com a sua vitória cabal alcançada na cruz, ressurreto, ele faz a seguinte declaração: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A oração dele, ele diz: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Isto é uma oração para reaver aquilo que temporariamente ele abriu mão, a fim de que pudesse entrar na dimensão humana e assim morrer em nosso lugar. Cumprida a sua missão, ele vai então reaver estes atributos, dentre eles, naturalmente, o da onisciência. Poder, aqui a palavra grega para poder é exoxia. E o que significa exoxia? Dentre tantas coisas, poder físico e mental, poder da autoridade
ou seja, influência e também poder de ter o direito, privilégio, poder de reger ou governar e, finalmente, autoridade sobre a humanidade. Ele diz: é-me dado toda a autoridade, todo o poder, sobre todas as coisas, especialmente sobre a humanidade. E aí, irmãos, retomando todos os atributos divinos, dentre eles, repito, também a onisciência. Lá em Apocalipse, quando João já o vê glorificado, quando João já o vê ali, já no seu corpo de glória, a visão que João tem do Cristo no Apocalipse, ali Jesus vai dar algumas palavras a João que mostram a convicção e que indicam o pleno conhecimento de Jesus sobre o assunto. Ele diz ali algumas vezes: venho sem demora, presto venho, cedo venho, demonstrando assim o conhecimento acerca da sua volta. Dizer hoje que Jesus não sabe quando se dará a sua volta é mesmo que dizer que ele não reassumiu todos os atributos inerentes à divindade. É dizer hoje que ele não é onisciente. Então, fiz este parênteses aqui para deixar claro. Jesus disse que não sabia quando se daria a sua volta na terra, naquele momento temporário específico da sua dispensação terrenal. Terminado, repito, a sua tarefa na terra, reassumindo a sua condição divina celestial, naturalmente ele sabe quando se dará o seu retorno. Como se dará a ação do Espírito Santo? Estamos aí na página 20, estou seguindo aí o cronograma do nosso material, utilizando aqui especificamente os slides, para a gente dar uma dinamicidade à aula, mas estou seguindo aí. Página 20, a ação do Espírito Santo no arrebatamento. O grande milagre que se dará na vinda de Jesus será pelo poder do Espírito Santo. Em todos os tempos, o Espírito Santo operou juntamente com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo esteve presente na criação, o Espírito operou no nascimento de Jesus, revestiu de poder o Filho do Homem e operou por meio dele. Foi o Espírito quem levou Jesus ao sacrifício, e foi ele quem o fez ressuscitar e ascender ao céu. Finalmente, será pelo poder do Espírito que se fará a ressurreição e o arrebatamento dos salvos. Logo, é imprescindível que saibamos que o agente divino que opera na terra hoje é o Espírito Santo, e será ele o responsável por ressuscitar os que morreram em Cristo e, já no ato da ressurreição, transformar os seus corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. Simultaneamente fará isso com nós que estaremos vivos por ocasião do arrebatamento, transformando os nossos corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. Automaticamente conduzirá todos estes ao encontro do Senhor Jesus nos ares. E aí, irmãos, o número é como a areia da praia do mar. Você pensar naqueles que morreram em Cristo, os que estão salvos há milhares de anos, até todos aqueles que estiverem vivos, salvos, com os nomes escritos no livro da vida por ocasião do arrebatamento, e o Espírito Santo, numa fração de segundo, num período de tempo incalculável, num átomo, ressuscitar, transformar e pegar os vivos, transformar os seus corpos e conduzi-los todos ao encontro de Jesus, fazendo o papel do amigo do noivo que conduz a noiva ao encontro do noivo. Então será essa ação do Espírito Santo, como acabamos de ver aqui, ele, na função de amigo do noivo, pelo seu extraordinário poder, será o responsável por ressuscitar, transformar e levar todos os santos ao encontro de Cristo nas nuvens. Daí a importância de mantermos comunhão plena com o Espírito Santo. Ele será o responsável por nos levar ao encontro de Cristo. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Que dia é esse? É o dia que ele nos conduzirá ao encontro de Cristo nas nuvens.
A nossa comunhão com o Espírito Santo é fundamental para que tenhamos parte no arrebatamento. Logo, viver uma vida de pecado, entristecendo o Espírito Santo, afastando-o da nossa vida, isto significa, ou isto implica em incorrer em perda do arrebatamento. Não caia, irmãos, na esparrela que se prega por aí, infelizmente, em alguns lugares, de que uma vez salvo, salvo para sempre. Olha, se você vive uma vida de entristecimento ao Espírito Santo, uma vida de pecado, uma vida não coadunada com a santidade, não, definitivamente não, o Espírito Santo não o levará ao encontro de Cristo. Você acredita assim ou acredita diferente? Tem que ter santidade ou não? Ou pode ver o Senhor sem santidade? Tem que ter santidade, não é? Vamos falar agora, ainda na página 20, sobre as duas ressurreições. O que é isso? Bom, a Bíblia fala a respeito de duas ressurreições. Uma ressurreição é chamada ressurreição da vida. Automaticamente a outra ressurreição é a da... Você vai participar da qual? A da vida, a primeira. Só que, tal qual a vinda de Jesus, se dará em quantas fases? Nós teremos uma vida em duas fases. Não é segunda vinda e terceira vinda. É a segunda vinda, em duas fases. A ressurreição nós temos a primeira ressurreição e a segunda. Porém, a primeira ressurreição, ela também é fragmentada. Ela também é dividida em etapas. Você não olha aí no seu material, página 20. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro incorruptíveis. Em seguida, os salvos vivos serão transformados. Juntos, subirão ao encontro do Senhor nos ares. Apenas os que morreram em Cristo ressuscitarão antes do arrebatamento. Os que não morreram em Cristo farão parte de uma segunda ressurreição, que se dará quando? Antes do juízo final. Então essa aí é a ressurreição da morte. Olha aqui, a primeira é a da vida. Jesus falou: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Ele diz: sairão do túmulo, todos estão no túmulo. Os que fizeram o bem sairão para a primeira, a da vida. João 5, versículo 29, a parte A. E o que ele diz na parte B? Na parte B ele já vai falar da segunda. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Interessante é que Jesus fala isso em um único versículo. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ele fala isso em um versículo, porém, uma leitura assim descuidada poderia dar-se a entender que as duas ressurreições aconteceriam no mesmo período de tempo. Todavia nós temos um hiato entre a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição acontece antes do arrebatamento da igreja. A segunda ressurreição antes do juízo final. E aí, entre uma e outra, nós temos um intervalo de 1007 anos. Olha que interessante, está no mesmo versículo, mas há um intervalo entre um e outro. Irmãos, isso não é incomum acontecer na Bíblia, não. Profecias em que em um texto está dada a profecia, mas um intervalo de cumprimento é grande entre um e outro. O próprio Isaías profetizando a unção que se daria sobre Messias, ele diz lá no capítulo 61: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e tal, para pregoar o ano aceitável do Senhor, libertação dos cativos, etc, etc, e o dia da vingança do nosso Deus. Está lá no Isaías 61. Porém, quando Jesus vai ler esse texto no templo, ou melhor, na sinagoga em Nazaré, Jesus vai lendo, e ele para no meio do versículo. Ele não lê o final do versículo. Por quê? Porque ele fecha o rolo e diz:
Hoje se cumpriu o que acabamos de ler. Por que ele não leu todo? Porque a outra parte ainda vai se cumprir. Olha lá, está no mesmo versículo, mas ele para no meio de um versículo para poder dizer que estava se cumprindo naquele dia aquela parte. A outra parte do versículo, que é o dia da vingança do nosso Deus, isso é a grande tribulação, ainda vai acontecer. Então se cumpriu na primeira vinda o ano da pregação, a porta aberta, o conclame à salvação, e já na segunda a vingança, o juízo, o derramar da ira. Então temos um intervalo em um versículo, então isso não é incomum, e aqui está acontecendo a mesma coisa. Vamos ver aí então no nosso material mais uma vez a primeira ressurreição. Está aí, ó. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E aqui a expressão é ressuscitar para não voltar mais a morrer. Porque nós poderíamos citar a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas está vivo? Morreu de novo. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim ressuscitaram e tornaram a morrer. Já a ressurreição de Jesus é a ressurreição para não mais tornar a morrer, a ressurreição definitiva, eterna. Então Jesus é o único que experimentou esta ressurreição, por isso ele é chamado as primícias. Aí nós temos a segunda parte, os santos que saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Cristo. O significado desse evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda. A ressurreição de Cristo foi a derrota da morte. Depois os que são de Cristo no momento do arrebatamento. Depois temos as duas testemunhas que morrerão lá na grande tribulação, ressuscitarão e serão levados ao céu, fazem parte. E ainda os mártires que morrerão como mártires na grande tribulação, ressuscitarão ainda antes do milênio. E estes, diz aí a Bíblia, esta é a primeira ressurreição, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira. Observe aí, primeira e não única. Então temos esse grupo da primeira ressurreição, que são aqueles que participam da ressurreição da vida. E aí depois nós temos a segunda, vamos já a ela aí na página 21. Segundo a palavra de Deus, as ressurreições de salvos e perdidos ocorrerão em ocasiões bem diferentes, embora sejam mencionadas juntamente em algumas passagens, como Daniel 12, 2, João 5, 28 e 29, como já citamos. Porém, o texto de Apocalipse 24 a 6 é suficientemente claro acerca dessas duas ressurreições, separadas por um espaço de 1000 anos. Você poderia ler na Bíblia, mas o texto está aí, ó. Vamos ver aí, o texto é esse, olha. Apocalipse 20, versículos 4 a 6, está escrito assim: E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha o que João está descrevendo, que ele está vendo as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Logo está falando de pessoas que foram vitimadas durante a tribulação, foram martirizadas durante a tribulação. E aí o que ele diz? Que João está vendo as almas desses foram degolados. Por quê? Porque não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal nem na testa nem na mão. Mas aí João descreve que ele vê estes vivendo e reinando com Cristo durante 1000 anos, ou seja, eles ressuscitam para entrar no milênio. Aí João continua descrevendo o seguinte: mas os outros mortos não reviveram. Até quando? Até que os 1000 anos se acabaram. Aí ele diz: esta é a primeira ressurreição, esta que se encerra ali com os mártires da tribulação. Aí ele segue fazendo aí uma observação: bem-aventurado e santo aquele que tem parte onde? Na primeira ressurreição.
sobre estes não tem poder a segunda morte, que é a morte eterna, que é a morte, ou seja, o lago de fogo e enxofre. E aí João completa: mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Portanto, a segunda ressurreição é a da condenação e ocorrerá depois do milênio e antes do juízo final. Então são aqueles que serão ressurretos ou serão tirados da morte para comparecer no juízo final, grande trono branco, para receberem o veredito de condenação eterna, segunda morte, morte eterna. Claro, ainda não é o assunto de hoje, nós vamos falar sobre isso quando tratarmos do grande trono branco. Então precisa ficar claro: a igreja não comparecerá no grande trono branco para ser julgada. O grande trono branco é um tribunal onde comparecerão os que ressuscitarem na segunda ressurreição. Sobre estes terá o domínio a segunda morte. Os que participam da primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte. Logo, a segunda ressurreição é uma ressurreição de condenação. É uma ressurreição para comparecer no grande trono branco. A igreja comparecerá, portanto, em que tribunal? Qual tribunal? Tribunal de Cristo, que é o próximo assunto. Deixa eu apenas concluir aqui e nós vamos falar sobre este tribunal. Os mortos que não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, ressuscitarão para o julgamento do trono branco. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Está lá Apocalipse 20:13. Esse texto aqui antecipa o estabelecimento do grande trono branco, juízo final, condenação para aqueles que não participaram da primeira ressurreição. Então, imagine, irmão, qual será a situação na terra após o arrebatamento da igreja. Imagine o clima que essa terra viverá logo após milhões e milhões e milhões de pessoas desaparecerem. As explicações serão muitas. Eles preparam aí as explicações, as teorias, sumiço por extraterrestres, foram abduzidos. Enfim, vão ter as explicações que vão dar. A mídia já está no controle mesmo dessa turma, para eles forjarem as suas explicações em massa. Mas o fato é, a igreja subiu, eu fiquei, e agora? Você já pensou, esse episódio aqui vai acontecer em alguma igreja, em algum lugar, na ocasião do arrebatamento, estará tendo culto. Alguns sumirão, outros continuarão ali. Imagina a situação, irmão. Imagina. Terá igrejas, é triste ter que dizer isso, mas é fato. Terá igrejas, agora, claro, eu falo igreja com I minúsculo, igreja instituição terrena, não estou falando corpo de Cristo, estou falando igreja terrena. Terá igrejas em que o arrebatamento acontecerá e o culto vai estar ocorrendo, e ninguém nem vai perceber que o arrebatamento aconteceu. Só depois de terminar o culto, eles veem a confusão lá do lado de fora. Você já pensou nisso? Você acha que isso é factível, que isso pode acontecer? De ter um grupo muito grande que simplesmente faz parte da membresia de uma instituição, igrejas seitas aí, igrejas heréticas, igrejas comprometidas apenas com bênçãos terrenas, as pessoas se reúnem só para buscar riqueza, buscar honra terrena, ninguém está preocupado em nascer de novo, em viver uma vida de santidade, esperar arrebatamento. Aliás, nem se prega arrebatamento, nem se prega novo nascimento. O povo está ali entretendo e buscando fórmulas milagrosas de enriquecer na terra, etc, etc. Vai estar havendo uma reunião dessas pessoas que veem em Jesus apenas um amuleto. Só que Jesus vai vir buscar os santos e esse povo vai ficar aí. E aí? E agora? Engarrafamento mundial. Imagina aí motoristas sendo arrebatados, pilotos de avião. Imagina o clima que vai ficar a terra.
momentos após o arrebatamento. Que clima de dor, de incerteza, de desespero. Quantos hinos escritos para retratar esse momento? Mães desesperadas em busca dos filhos desaparecidos, esposos procurando esposas, vice-versa, pais, procurando filhos, filhos procurando pais. E aí? Esse clima de incerteza, terror nas ruas, avenidas, incerteza, dor. E aí o anticristo tendo a sua plataforma preparada para ele assumir o controle mundial. O freio de Deus na terra, que é a igreja, a última resistência ética, a última resistência moral. Irmão, o mundo está do jeito que está. Todo dia é propaganda anticristã, é propaganda propagando aquilo que fere os valores da igreja, que fere a moral da igreja, que ferem os valores do livro da igreja, a Bíblia Sagrada. Todo dia leis sendo escritas, aprovadas, disseminadas, contrários a tudo aquilo que defendemos, que defende a sociedade judaico-cristã, que está baseado nos valores do judaísmo e do cristianismo, e sendo empurrado goela abaixo, que a gente é retrógrado, ultrapassado, a gente atrasa o avanço da humanidade, a gente emperra o progresso, Dizem os progressistas, nós somos os retrógrados, nós somos os que emperramos, nós somos o freio que impede o avanço aí de toda essa situação aberrante, ponto de vista moral e ético para nós que fazemos parte da cultura judaico-cristã. Agora imagina quando a igreja não mais estiver aqui, não tem mais esse freio, não tem mais esta última resistência. O que será esse mundo? Se você quiser ficar aí depois você me conta, mas irmão, já está horrível o mundo com a igreja aqui, já está intragável, já está terrível o mundo com a igreja aqui, com Deus ainda segurando, confundindo os líderes, desbaratinando alguns planos secretos, Deus ainda tendo misericórdia. E depois que o povo de Deus não mais estiver aqui, o que será do mundo? Vamos dar um jeito de ser arrebatado, viu, irmão? Queira ficar que não tem essa história de eu vou me preparar. Não, esteja preparado, esteja preparado. Enquanto no céu não haverá mais choro, não haverá mais dor, o que vai caracterizar a vida na terra é justamente choro, dor. Se você acha que agora é choro, se você acha que agora é dor, se você acha que agora é rancor, se você acha que agora é ódio, se você acha que agora... Irmão, você não queira saber o que será a grande tribulação, não queira mesmo, não queira mesmo. Enquanto no céu só vai ser alegria, na terra... Estejamos, pois, preparados para o arrebatamento. Esta é a palavra que eu deixo, e que assim seja, viu? No nome de Jesus. Vamos para o próximo capítulo aí. Vamos falar agora sobre Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Seguindo aí a página 23, que são 4. Estávamos dizendo que o Tribunal de Cristo será o tribunal para os arrebatados, para nós, os que seremos arrebatados. Então o Tribunal de Cristo nos aguarda. O que é o Tribunal de Cristo? Vamos ver aí a partir de agora. Tribunal do julgamento do quê? Das obras. Alguém será salvo por obras? Não. Somos salvos pela graça. As obras serão julgadas para conferir ou não aos arrebatados galardão. Então, irmãos, este tribunal é um tribunal para quem foi arrebatado. Logo, se você, nós fomos arrebatados, esse tribunal aqui não tem a ver com salvação ou perdição. Fomos arrebatados.
fomos arrebatados. Acabou terra, acabou pecado, acabou mundo, acabou Satanás, acabou boleto. Aí você não deu glória agora, no boleto você vai dar, né? Aí, olha aí. Falei que acabou Satanás, você não deu glória. Falei que acabou terra, aí eu falei, eu vou apelar que ele vai sair um glória, quer ver? Acabou conta de água, conta de luz, conta de telefone, IPVA, IPTU, aí. Vai ter gente sendo batizado com o Espírito Santo agora aí. Acabou tudo isso, irmão. Ficou tudo para trás, só alegria. Mas terá um tribunal para julgar as nossas obras, a fim de conferir ou não galardão. Página 23. Neste ponto iremos meditar sobre o que acontecerá logo após o encontro entre Jesus e a sua igreja nas nuvens, no dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia do arrebatamento, é o dia do encontro dele com a sua igreja. O povo arrebatado, já com seus corpos glorificados, comparecerá perante o tribunal de Cristo, para que as suas obras realizadas no corpo como crentes sejam provadas, a fim de que recebam ou não o galardão. Lembre-se, aqui não se trata do julgamento do trono branco, pois este acontecerá só após o milênio. Então, irmãos, eu falei, não confunda os tribunais, tribunal de Cristo, grande trono branco, julgamento das nações. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu grupo de julgados, cada um tem a razão do que será julgado. Entenda isso, não confunda. Crente que fala que vai ver o grande trono branco e tal, quem vai estar lá diante do grande trono branco é para ser condenado ao lago de fogo e enxofre. No grande trono branco estaremos ao lado de Jesus, julgando os que participarem da segunda ressurreição, que é a da morte. Lá as obras dele serão julgadas para determinar o destino eterno, que é a condenação, lago de fogo e enxofre. Nós não estaremos do lado de lá sendo julgados, estaremos do lado de cá, ao lado de Cristo, portanto, julgando. Mas e os nossos pecados? Não serão julgados, não? Já foram. Já foram. Quando e onde? Na cruz. Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus pagou pelos nossos pecados. É aquela velha história, irmão. Você deve lá R$100 na venda da esquina. Está devendo R$100 lá. Aí o seu amigo passou lá e pagou os R$100. Aí você passa depois e diz, eu vim aqui ver minha conta. Alguém diz, não, já pagaram. Você vai pagar de novo? Se o camarada cobrar de novo, ele está sendo injusto. O nosso juiz não é injusto. O juiz que é Deus, ele não vai cobrar de novo o que já foi cobrado, já foi pago. Vai cobrar pelo meu pecado? Jesus já pagou por ele e o Pai aceitou o pagamento. Então o julgamento dos nossos pecados já ocorreu na cruz, e pela graça de Jesus que foi derramada sobre nós, ele ficou com a ira que era para vir sobre nós, e a justiça dele foi imputada a nós. Agora nós seremos julgados não para ser salvos. Agora trata-se de julgamento dos salvos, das obras dos salvos, para o galardão. Deixa eu seguir por aqui. Olha o que Paulo diz na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. É uma epístola eclesiológica, ele está escrevendo para uma igreja, e ele está dizendo para esta igreja, porque todos, igreja, está falando da igreja, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Destaquei ali a palavra comparecer. Comparecer vem do grego phanerô. Phanerô significa, já trouxe aqui, manifestar, trazer às claras, descortinar, tornar manifesto, visível, conhecido o que estava escondido ou que era desconhecido, manifestar, seja por palavras, ações ou de qualquer outro modo. Então devemos comparecer, devemos manifestar, trazer às claras, trazer ali a luz,
o que? Vamos ver na sequência. Quando e onde será esse julgamento? Bom, Jesus disse assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Olha que ele diz aqui, ele está vindo para arrebatar a igreja, e ele traz com ele o galardão para dar a cada um. Agora, galardão segundo a obra. Galardão é segundo a obra, não salvação, irmão. Não confunda isso, pelo amor de Deus. Entendemos, portanto, que o tribunal se estabelecerá nos ares, onde nos encontraremos com o Senhor. Em que lugar exatamente, não dá para dizer. Mas como ele disse que ele vem trazendo, e o Espírito Santo nos leva ao encontro de Jesus, então nesse encontro se dará o tribunal para o julgamento das obras, a fim de receber o galardão que ele já traz com ele. Claro que isso tudo é uma linguagem simbólica, mas a interpretação simbólica também nos dá essa linha interpretativa. Mas o que é galardão? Sempre se tem imagem de coroa, não é? Vamos ver aqui, ó. Página 24. Muitos crentes sinceros acreditam que um galardão será algo palpável e que receberão coroas de ouro, literalmente, né? Coroas literalmente. Onde as colocaríamos? Uma sobre a outra? Qual seria posta primeiro? A da vida ou a da justiça? E no caso de coroas grandes ou pequenas, de acordo com o trabalho realizado, não teria o galardoado de possuir uma cabeça do tamanho compatível com as coroas recebidas? Tudo isso é extemporâneo, precoce, especulativo, ou seja, não dá para a gente dizer nessa dispensação, nessa condição, sobre coisas que ainda estão por vir. Está fora de tempo, não dá para a gente trazer a precisão da revelação daquilo que não está claro nas Escrituras. O Espírito Santo não quis deixar claro nas Escrituras. Na verdade, coroa fala de posição, domínio, poder. Na parábola das minas, aquele senhor, que representa o Senhor, disse aos servos fiéis: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 minas, ou melhor, sobre 10 cidades terás autoridade. E Jesus também prometeu: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Portanto, quando a palavra de Deus diz que o galardão está com Jesus, não significa que ele virá com uma enorme bagagem, como o servo de Abraão, que ao partir em busca de Rebeca, levou 10 camelos cheios de presentes. Quando partirmos desta vida, as nossas obras nos seguem, isto é, tudo o que fizemos fica registrado no céu. No arrebatamento, Jesus, que conhece as nossas obras, trará consigo o resultado, a avaliação de nosso trabalho. Então é muito prematuro tentar dizer exatamente o que é galardão. A Bíblia não dá esses detalhes, mas nós podemos, dentro dos limites permitidos pela Bíblia, especular sobre. Seriam posições no milênio, seriam posições, alguns dizem, os melhor posicionados vão ter casas mais próximas do trono, outros vão ter mais longe. Isso tudo é conjectura, irmão. Eu vou ser franco para você, a Bíblia não dá a exatidão do que é, e eu ficaria aqui, sei lá, perdendo tempo literalmente tentando dizer aquilo que a Bíblia não diz. Não é a nossa finalidade tratar com uma teologia especulativa. A nossa finalidade é tratar com a teologia revelativa bíblica. Se está revelado na Bíblia, bem, se não está, temos que nos conformar. Vou fazer o quê? Vou dizer para você o que eu imagino, o que eu penso? Você não veio aqui para ouvir o que eu imagino, você veio aqui para ouvir o que está na Bíblia. E sobre isso, a Bíblia não dá detalhes. Então, vamos nos contentar com isso. Fato é que a palavra galardão vem do grego mistios, que significa valor pago pelo trabalho, ou ainda salário, pagamento, recompensa.
de alguma forma seremos recompensados, de alguma forma seremos galardoados, de alguma forma seremos pagos, de alguma forma seremos honrados. Níveis de honra ou níveis de recompensa, sim, está claro que haverá. Todas as parábolas que remetem a esse momento diz sobre 10, sobre 5, posições, destaques, mas obviamente um sentimento de inveja, quem ficou com 2 invejando quem ficou com 10, quem ficou com 3 invejando quem ficou com 8, quem não ficou com nenhuma invejar quem ficou com 2, não, esse sentimento simplesmente não mais haverá. Por quê? Porque este sentimento, ele é compatível com a nossa natureza caída. Uma vez a natureza caída sendo eliminada, visto que o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, o mortal de imortalidade, seremos também revestidos de um senso de justiça e equidade, que faz com que eu que recebi 1, e estou vendo o outro que recebeu 20, o meu senso de justiça vai me dizer, ele fez por merecer as 20, e você fique quieto aí, porque você só fez por merecer 1, e dê glória a Deus por isso, acabou o ponto final. O que passar disso é um sentimento faccioso, terreno, carnal, humano. Agora o senso de justiça, não, ele sim, fez por merecer, o juiz é justo, julgou retamente, corretamente, justamente, é isso aí, e eu estou aqui, está bom demais que eu estou aqui, pronto, e vamos para frente, que a gente tem a eternidade toda para aproveitar isso aqui, e eu não vou ficar perdendo tempo não, pensando no que não se deve pensar, é desse jeito mesmo. Vamos lá, galardão, tem que bater sempre nessa tecla, irmão, não é salvação. As escrituras ensinam que a salvação é um dom gratuito, já o galardão é uma recompensa pelo serviço fiel. Eu já falei inúmeras vezes, mas vale a pena falar mais uma, sobre aquela peça que era muito popular, diminuiu, graças a Deus, a apresentação dela, porque era recheada de conceitos antibíblicos. Até aquela tal peça, ela mostra-me tuas mãos e tal, que simulava o arrebatamento da igreja. Aí Jesus aparecia, sentava no trono, alguns anjos com ele, aí ele começava a chamar, João, mostra mais tuas mãos. Aí lá vem o João, Senhor, eu fiz isso, aquilo outro. Aí ele ouvia do Senhor, foste servo bom e fiel, não sei o que, entra. Perceba, a peça o tempo todo está dizendo que as obras que ele apresenta dará o direito a ele ser salvo. Ok, suas obras te dão o direito a ser salvo. Entra, outra, mostra mais tua mão. Aí vem lá, mas eu fiz isso. Aí começa a dar o relatório do que fez. Ok, fez por merecer, pode entrar também. A peça o tempo todo está dizendo, fez por merecer ser salvo, as obras deram direito à salvação. Aí chega no momento lá, fulano, mostra suas mãos. Aí não vem. Nossa, já o absurdo já começou, já estava antes, né? Mas imagina, irmão, Jesus chamando e a pessoa se esquivando, fulano, aí lá vem, cheio de justificativa, Senhor, tem misericórdia, aí começar, não sei o que. Bom, se a pessoa está comparecendo diante de Cristo, e para mostrar as mãos, a gente entende, mostrar as mãos, mostrar as obras, tribunal de julgamento de obras, tribunal de Cristo. Logo, se é tribunal de Cristo, a pessoa foi o quê? Foi arrebatada. Aí, o camarada foi arrebatado e não está querendo comparecer diante de Jesus. Aí quando vem com justificativo. Não, Senhor, eu não tive tempo, eu trabalhei demais, eu dormia demais, eu não sei o que lá demais, eu não sei o que. Aí Jesus vai começar, você não, foi mal, foi negligente, não sei o que, vai para um lugar de choro e ranger de dente. Aí entra demônio naquele lugar, pega aquela pessoa e sai arrastando ela. Os absurdos, irmão, são tantos aqui que eu não sei enumerar. O que está acontecendo? Os demônios estão consertando um equívoco do Espírito Santo. Você consegue fazer essa leitura? Porque o Espírito Santo arrebatou quem não deveria ter sido arrebatado, e os demônios vão colocar aquela pessoa no devido lugar. É como se Jesus falasse, o demônio, leva ele daqui, o Espírito Santo, depois eu converso contigo, não é para ter trazido não.
Irmão, é muito absurdo para uma peça só. Tira esse daqui, não deveria nem estar aqui. Aí vai embora lá para o lugar de choro, ranger de dente. Ai, mas você não sabe se é tribunal de Cristo, se é boda do Cordeiro, se é arrebatamento, se é grande tribulação. Aí é tudo. Eu sei que é gente sapateando na igreja, chorando, caindo no chão, correndo. Ainda vale lá que um ou outro atribulado que estava desviado volta para Jesus. Se pelo menos isso aí vale a pena, que eu já vi. Quem fez essa peça não teve o privilégio de estudar teologia Shema. Nunca leu Bíblia, não é nem questão de estudar na escola Shema, nunca leu Bíblia. Isso é coisa de gente que... YouTube, é imaginação, não é Bíblia não, ele pensa, ele imagina, ele vê e mistura tudo isso daí. Agora, bastasse ler Bíblia, ele saberia que cada coisa no seu tempo. Galardão, não tem nada a ver com essa confusão toda aí, essa salada mista aí. Quais são os critérios desse julgamento? Bom, a base do julgamento serão as obras, não os títulos. O que isso significa? Prosseguindo lá, Paulo agora escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 11 ele diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Ele vai traçar um paralelo entre as nossas obras como a construção de um edifício. É como se as obras que eu faço para Deus, eu fiz uma obra hoje, fosse um tijolo, fiz uma amanhã, outro tijolo e tal, eu estou construindo esse edifício. Só que esse edifício tem que estar sendo levantado, edificado, sobre um fundamento. Esse fundamento é quem? Por quê? Porque isso significa que quem está construindo já nasceu de novo, está em Cristo. A pessoa está lá no mundão, pecando, bebendo, fumando, se prostituindo. Alguém diz, não, mas ele faz boas obras. Só que aquelas boas obras não é sobre o fundamento que é Cristo. Aquelas obras de caridade não estão sendo feitas sobre o fundamento que é Cristo. Está sendo feito sobre outro fundamento. Abatimento no imposto de renda. O mesmo sentimento que ele tenha lá, sincero, de filantropia. Ok, mas... ou ele é espírita e acredita naquele mantra de que o céu só pode ser alcançado pela caridade. Não importa. O que importa é saber, ele está construindo sobre outro fundamento. Quem constrói sobre outro fundamento não estará no tribunal de Cristo, porque para estar lá tem que construir sobre o fundamento que é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. O que Paulo vai seguir dizendo? Se alguém sobre este fundamento formar um edifício, aí ele vai dar aqui 6 tipos de materiais, divididos em 2 grupos. Primeiro grupo, com 3 materiais preciosos: ouro, prata, pedras preciosas. O segundo grupo, formado por materiais extremamente inferiores: madeira, feno e palha. Imagina você construir um edifício de feno, de palha. O que Paulo vai seguir dizendo? Vamos lá. Se alguém sobre este fundamento, Cristo, formar um edifício, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia de Cristo, o dia do tribunal, o dia em que a igreja for arrebatada e comparecer diante do Senhor, o dia vai declarar, o dia vai revelar esse tribunal. Porque pelo fogo será descoberto. A obra vai passar pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então cada um vai chegar com as suas obras. É claro, irmão, isso aqui também não é literal. Ninguém vai chegar lá com um monte de ouro, com prata e tal, e fogo literal. É claro que isso daqui é alegórico, mas vamos seguir o simbolismo, a alegoria, para entender. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá. Se o fogo passar pelo fogo, ele resiste? Resiste. A prata resiste. É purificado, fica até mais purificado. As pedras preciosas, as possíveis impurezas que ainda hajam, o fogo purifica, sai mais provado. A madeira, se passar pelo fogo,
E a palha? E o feno? Então quem é que vai receber galardão? Aqueles cujas obras permanecer depois que passar pelo fogo. Eu coloquei vermelho, não ficou muito legal aqui, mas está escrito galardão. Espero que quem esteja acompanhando aí a aula possa ver, galardão. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá salvação. Salvação é a peça lá, né? Que peça, irmão. Prosseguindo o texto. Se a obra de alguém se queimar, esse perderá a salvação? Não, sofrerá detrimento. Mas o tal, olha o que Paulo deixa claro, será salvo. Todavia, como pelo fogo, como por um triz. Por que por um triz, irmão? Aí é que a gente percebe a importância de se envolver na obra de Deus. Ninguém será salvo pelas obras. Ninguém será salvo pelas obras. Mas a pessoa que é salva, quanto mais ela se envolve na obra de Deus, menos chance de se embaraçar com as coisas dessa terra e perder a salvação ela terá. A pessoa que é salva, que não está envolvida nas coisas de Deus, mais chance de se embaraçar com as coisas dessa terra e perder a salvação ela terá. Concorda com isso ou não? Então, ninguém vai ser salvo pelas obras, mas as obras, ou seja, está fazendo a obra com um coração sincero, verdadeiro, genuíno, nos ajuda. É o que Pedro diz isso. Eu vou ler para não parecer, abre aí, Epístola de Pedro. Vamos lá, primeira Epístola de Pedro. Pedro é categórico, ele diz exatamente isso. Tem que achar o texto aqui, porque eu não tinha... achei. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Versículo 1. Eu vou ler rapidinho aqui a partir do versículo 3. O coração está lá no 10 e 11, mas eu vou começar no 3 para você entender o contexto. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Novo nascimento, participar da natureza divina, edificar em Cristo, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, pondo em quê? Nesse dinamismo de viver para a glória de Deus, manifestar a natureza divina, não se envolver com a corrupção desse mundo. Pedro diz assim, e vós também ponde nisto toda a diligência, se aplica mesmo, e acrescente a fé virtude, a virtude ciência, a ciência temperança, a temperança paciência. Está só aumentando. A paciência piedade, a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão como? Ociosos, nem estéreis. Estéreis é sem dar fruto, sem frutificar no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro não está pregando salvação pelas obras, mas ele está dizendo, se você se aplicar diligentemente, vai ficar mais aberto, mais amplo. Significa que a probabilidade de você se embaraçar, ter dificuldade de entrar no céu é menor se você estiver envolvido nas coisas de Deus. Então os galardões, ou melhor, as obras, elas são importantes
não apenas para nos garantir galardão. A consequência natural será recebimento de galardão, mas é garantir que nós estejamos cada vez mais firmes no serviço prestado ao Senhor. Aquele lá que edificou de madeira, palha, feno, a obra dele sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Bom, nesse tribunal não apenas as obras dos crentes serão julgadas, mas sobretudo a motivação com que estas obras foram feitas. Alguém pode fazer uma obra, humanamente, aos nossos olhos, grandiosa, mas a motivação dele era para receber os aplausos humanos, a glória humana, os elogios humanos. Aí o que Jesus disse: já recebeu o seu galardão, você quer de novo? É a mesma coisa que eu falei sobre a dívida. Jesus já pagou a nossa dívida, nós não vamos pagar de novo. Mas se você faz uma obra e já recebeu aqui na terra galardão, você quer receber também de novo? O pessoal já te aplaudiu, fez uma placa, botou o seu nome e tal, jogou você para cima. Você quer receber galardão de novo? Você já recebeu. Então, tem gente que trabalha com essa motivação: ser aplaudido aqui, ser honrado aqui, ser visto aqui. As motivações também serão julgadas. Mas pergunta: como é possível descobrir-se a motivação do coração do homem? A resposta encontra-se lá no texto que lemos: o fogo revelará, pelo fogo será descoberta. O fogo em questão, os olhos como chama de fogo. O próprio Senhor Jesus já vai escrutinar as motivações, as obras e também as motivações, e daí então julgará se tal obra terá ou não direito a galardão. Se não tiver, o tal foi salvo todavia por um triz. Qual o significado desses materiais? Bom, vou ser breve aqui, eu pretendo falar e preciso falar ainda sobre as bodas do Cordeiro. Eu vou usar aqui, está no nosso material também, página 26, aliás, 25, os critérios desse julgamento, 26, mas eu vou usar aqui agora para a interpretação. O pastor Eurico Bergsten, saudoso pastor Eurico Bergsten, no seu livro de Teologia Sistemática, ele faz uma interpretação desses materiais e, consequentemente, seus significados. Eu vou me valer aqui da interpretação dele. Acredito que ela é digna de nós aceitarmos. Então, segue aí a interpretação do saudoso teólogo Eurico Bergsten. Começando aí pelo ouro. O que simboliza o ouro? Simboliza as coisas de procedência divina. Portanto, as obras figuradas em ouro significam obras feitas em Deus, para a glória de Deus. Então, se a sua obra foi uma obra para a glória de Deus, essa obra é de ouro. Não buscou glória humana, só queria que o nome do Senhor fosse glorificado e ponto final. Isso é obra de ouro. Prata. O que a prata simboliza? Na Bíblia, prata é símbolo de redenção. Portanto, as obras figuradas em prata simbolizam obras feitas pela fé em Cristo e não através da força natural do homem. Obras que digam respeito à redenção, ir em busca de alguém para que seja também resgatado, regenerado, transformado, tenha direito à salvação. São obras de prata, obras de redenção. Receberá galardão. Pedras preciosas. A Bíblia assemelha as pedras preciosas ao próprio Espírito Santo, dons espirituais. Portanto, as obras figuradas em pedras preciosas significam obras feitas pelo poder do Espírito Santo, através dos dons espirituais, sendo usado pelo Espírito Santo para dar uma palavra de consolo, de conforto, de edificação. Obras em que o Espírito Santo pode fluir através de você para abençoar alguém. Isso é pedra preciosa, receberá galardão. E a próxima tríade, madeira. O que a madeira simboliza na Bíblia? O homem, humanidade, coisas humanas, pois crescem de si mesma,
portanto significa obras feitas na força do homem, feita pelo homem, para a glória do homem. O fogo já elimina tudo por ali. Obras de feno. Feno simboliza tudo que carece de renovação. Isso é muito sério. Quem somente trabalha por costume, mas sem renovar-se em Deus, alcançará resultado negativo no tribunal de Cristo. Quanta gente faz muita coisa, mas por costume, por tradição, faz no piloto automático, vem na igreja, vem no conjunto, canta, ensaia, prega, mas está aquilo ali no automático, ele está no automático, ligou o modo automático e nem... Ele está na igreja, a mente dele está lá fora, ele vai no culto, mas o coração dele está lá, mas ele está ali, está em todo, você vê ele em todo, mas ele está no automático. Ele precisa ser renovado para voltar ao primeiro amor e fazer em Deus, para Deus. Tem gente que faz muita obra, mas está tudo no automático, então não terá direito a galardão, será salvo pelo fogo. Palha simboliza instabilidade, pois é muito fraca. Portanto, as obras figuradas em palha significam obras instáveis, sem uma base forte, sem base bíblica, sem base espiritual, obras tiradas da mente, da invenção humana, obras aí a pessoa faz de uma hora para outra, e começa a fazer, para, aí inventa outra coisa, para, não é estável, não progride, não avança, não tem persistência. São obras que também não receberão galardão. Conclusão: trabalhemos para o Senhor com integridade e pureza de coração, para que possamos dele ouvir: servo bom e fiel. Irmão, imagina Jesus olhar para você e te chamar de servo bom e fiel. Só isso daqui já é um galardão, né? Jesus te receber e te chamar de servo bom e fiel, tá bom, já é o galardão. Que vindo daí para frente, então não fique inveja com o outro que vai ganhar alguma coisa se você não ganhar não. Só o de ouvir o servo bom e fiel. Mas nós vamos receber galardão, eu creio. Aqui só tem obra de ouro, de prata, de pedra preciosa. Eita glória, sou profeta, irmão, toma posse aí, hein? Vamos lá então a nossa última lição de hoje, nosso último capítulo de hoje. Peguei esses 3 capítulos, por quê? Porque eles desdobram os fatos relacionados à igreja logo após o toque da trombeta. A igreja será arrebatada, passará pelo tribunal e, ato contínuo, comparecerá nas bodas do Cordeiro. Então estou seguindo os passos da igreja. Semana que vem a gente vai falar dos passos de quem não subiu. Aí a história é mais bruta. Aqui é só glória, aleluia e tal, mas aí semana que vem e quem não foi? E quem ficou? Aí nós vamos ver o que acontecerá na terra após o arrebatamento da igreja. Estamos vendo aqui a dinâmica do céu. Arrebatamento, tribunal, bodas do Cordeiro. Página 28. Neste capítulo, veremos o que irá acontecer quando Jesus, com a sua noiva já glorificada e coroada, entrar nos céus. A Bíblia descreve muitos casamentos. O próprio Deus celebrou o primeiro de todos os casamentos. No entanto, o mais maravilhoso dos casamentos ainda está por vir. Jesus profetizou acerca dele por meio de parábolas. E João descreveu no Apocalipse o que Deus lhe mostrou em uma visão. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então Jesus apresenta sua noiva diante do trono de Deus. Muitas vezes, enquanto esteve aqui na terra, Jesus prometeu apresentar os seus fiéis ao Pai e confessá-los diante dele. Ele mandou escrever à igreja de Sardes: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Com as bodas do Cordeiro chegará esse momento, o momento em que Jesus nos apresentará diante do Pai, nos confessará, terá toda a alegria de nos chamar de sua noiva, logo esposa, diante do Pai eterno. Junto com Jesus, a multidão glorificada e lavada no seu sangue
entrará perante o trono de Deus. Será o próprio Jesus quem apresentará os santos. Ele dirá: Pai, aqui estão aqueles pelos quais eu morri. Eles confessaram o meu nome na terra, eles foram fiéis à minha palavra. Os santíssimos olhos do Todo-Poderoso contemplarão os salvos, todos eles, ou todos nós, ex-pecadores, mas agora irrepreensíveis e santos, sem mácula, ruga ou coisa semelhante. Por isso, Jesus os apresentará com alegria diante da glória do Pai. O Pai eterno se alegrará. Ele verá na noiva de Cristo o seu particular tesouro. Ela estará perante o trono de Deus, porque o Pai deu o seu Filho, e esse deu-se a si mesmo para a redenção das nossas almas. Então aqui está todo o cenário. Fomos arrebatados, comparecemos no tribunal, galardoados. Não vamos entrar no mérito, detalhe do que exatamente é o galardão. Agora chegou o momento. Bodas, casamento, festa de casamento. Agora é a oficialização daquilo que hoje é o noivado. O noivo foi preparar lugar, voltará para buscar a noiva, e então dar-se-á o casamento. Cumprir-se-á o que foi profetizado: estaremos para sempre com o Senhor. União indissolúvel, casamento. E aí, todo casamento tem festa, tem bodas, tem banquete. A isto é chamado as bodas do Cordeiro. Então vamos ver aqui a realização das bodas do Cordeiro. No processo da vinda de Jesus, o ponto culminante será, sem dúvida, a santa cerimônia que a palavra de Deus chama de bodas do Cordeiro. Está aí, ó, bodas do grego gamos. Está aqui, ó, gamos. Gamos, grande festa de casamento, banquete de casamento, festa de núpcias. É isso aqui agora que se dará logo após a igreja comparecer, passar no tribunal. Então está escrito: já a sua esposa se aprontou. Depois da grande festa, ela é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Olha que interessante, o Apocalipse 19:7, ela se aprontou. Aí depois, dali para frente, é a esposa, a mulher do Cordeiro. Então o casamento já se concretizou. A Bíblia revela, ainda que com poucos detalhes, que haverá uma grande ceia nos céus, e que Jesus pessoalmente há de servir aos salvos sentados à mesa, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Quando ele instituiu a Santa Ceia, disse que não beberia mais neste mundo do fruto da videira até o dia em que bebesse de novo no reino de seu Pai. Irmão, isso é tremendo. Imagina aí o tamanho da mesa. É claro que também não podemos e nem devemos pensar de forma literal. Mas imagina aí, ó, eu consigo já me imaginar sentado aqui, esperando minha vez de ser servido por Jesus. Que coisa tremenda. E quem está de um lado é Abraão, é Isaque, é Jacó, é Paulo, é você, é nossa família espiritual, estamos todos ali, os santos do Antigo Testamento, do Novo, Jesus. Que coisa tremenda essa festa. Só de imaginar o que vai estar acontecendo na terra, enquanto a gente está nesse nível, nessa dimensão, irmão. E aí, o detalhe aqui que eu chamo a sua atenção é esse fato aqui, ó, Lucas 22:15, quando Jesus disse assim, ó, ele falou em relação a essa ceia, a última ceia, a ceia que antecedeu a crucificação. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, esta aqui que está simbolizada nessa imagem aqui lá do, esqueci qual é o nome até desse aplicativo lá. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Por quê? Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. É como se ele estivesse dizendo: essa é a última aqui na terra com você, porque a próxima vai ser lá no reino do meu Pai. Agora, irmão, isso é para você pensar, porque eu penso sobre isso. Se Jesus estava, e você que está em casa aí pensa também, tá? Eu vou falar aqui, mas pensa aí, ó. Se Jesus estava ansioso para participar dessa ceia,
em que logo depois ele seria crucificado, será que ele não está ansioso para participar daquela, já com a sua noiva glorificada, depois de ter vencido, sido fiel? Imagina a ansiedade dele. Ansiedade, claro, a gente fala assim, Jesus ansioso. Não, desejoso, vontade mesmo, querendo, ele queria participar muito dessa. E com certeza ele quer muito participar daquela que nos aguarda. A pergunta é: você quer muito participar daquela? Você tem desejo? Você está ansioso por participar? Jesus, eu sei que ele quer muito te servir. E você quer ser servido por ele? Amém. Seja fiel, irmãos, e isso se cumprirá. Terminando aí na página 29, olha: haverá alguma semelhança entre a ceia do Senhor aqui e aquela grande ceia? A Bíblia não nos revela detalhes, mas sabemos que nos céus haverá um cântico de louvor pelo sangue que foi derramado. Jesus nos há de servir, terá em suas mãos os sinais dos cravos que o feriram. Imaginemos como será encontrar-se com Davi, Moisés, Daniel, José, Pedro, Tiago e João. Irmão, imagina um culto. Imagina o culto. Quem é que vai orar? Daniel. Quem é que vai cantar? O Davi. Quem é que vai pregar? O Paulo. Eu vou fazer o quê? Eu vou só chorar, irmão. Eu vou fazer o quê lá? Eu vou só dar glória. Eu quero ouvir Paulo pregando, Davi adorando. Eu estou simbolizando aqui, mas para você mesmo, irmão, entrar na dimensão. Vamos ouvir um hino aqui com Davi. Meu Deus, qual dos 75, aquele que escreveu a metade do São Paulo? Canta aqui lá o 23, Senhor meu pastor, aquele lindo lá, ele vai começar a cantar. Antes uma oração, quem vai orar? Daniel, mas só uma vez, hein? 3 vezes agora não. Paulo, meu irmão, a gente tem que estar lá. Poder participar de um banquete ao lado de Elias, João Batista, com cabeça e tudo. Ao mesmo tempo, você sentado, Elias de um lado e João Batista do outro. Meu Deus, quem é quem? Aqui os dois se parecem, é fogo, Jesus amado. Encontrar-se com o missionário Gunnar Vingre, o missionário Paulo. E mais do que tudo, imagina aí, irmão, olhar nos olhos de nosso amado Salvador, enquanto nos serve, e retribuirmos o olhar com toda a gratidão do mundo, recebendo o banquete, dizendo do fundo da nossa alma: obrigado, por teu sacrifício é que estou aqui. Aleluia, né, irmão? Aleluia. Certamente, irmão, isso vai acontecer. Obrigado, Senhor, por teu sacrifício, pela graça. Aí já não é por obras não, as obras é lá para o galardão, mas para estar lá é pela graça, pelo sacrifício dele é que estou aqui. E assim nós encerramos. Eu preparei hoje, para fechar, a gente vai encerrar com uma breve meditação. Pega aí a sua Bíblia. Eu levantei hoje cedinho, eu já estava ansioso por essa aula, preparei ela já 6 e pouca da manhã, eu já estava lá digitando, preparando, estava ansioso. Imagina para o céu. Aí, eu terminei a aula hoje pegando isso aqui. Você sabe o que está escrito aqui? O hebraico é assim, ó. Começa aqui nessa letra aqui, ó, que é um kof. Tá aqui, ó. K, Dó, Sh. Isso aqui é um Shin, com esse pontinho aqui, que é para dar um som vocálico. Os pontinhos são as vogais. Kadosh. E aqui uma noiva. Eu quero meditar, eu estava meditando hoje, para nós encerrarmos, fazer um breve comentário sobre Mateus, rapidinho mesmo, para fechar. Mateus 22, versículos 1 a 14. A parábola das... Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas,
E estes não quiseram vir. Quem foi os primeiros chamados e que rejeitaram o convite? Israel foi chamado, rejeitaram. Depois enviou outros servos, dizendo: dize aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quem são os servos aqui que estão convidando? Os profetas. E Deus está chamando eles a voltar. Deus está chamando, e eles não, trocando Deus, meus gados, minhas fazendas, minhas coisas. E por fim se cansaram de tudo aquilo, começaram a perseguir e matar profetas, até matar o maior dos profetas, o Filho, o Senhor. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Quando aconteceu isso? Destruição deles e da cidade? No ano 70. Vai conectando aqui, mano. A gente está falando isso aí já desde a primeira aula. Ó, caia sobre nós o sangue dele, dos profetas e do maior dos profetas, Jesus. Então caiu sobre eles, ano 70, destruição de Jerusalém, o fogo. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, não vai cancelar, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos convidais para bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Quem são esses que foram chamados depois? Nós. Fomos chamados depois. Só que nós não tínhamos roupa para ir nessa festa. Olha o que acontece. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Mas nós não tínhamos roupa. Mas quem nos deu a roupa? Quem nos vestiu? Com as vestes de justiça, com as vestes de santidade. Foi Ele, nos deu as vestes para comparecermos lá. Só que alguém está tentando entrar lá sem usar as vestes que Ele mesmo fornece. Kadosh, a veste de pureza, a veste de santidade, a veste de consagração. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Aí já é aquela palavra: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará. Nem todo aquele que parece que é. Tem gente que está parecendo, mas não é, não está vestido com as vestes nupciais, vestes de santidade, de consagração. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isto significa dizer que muitos estão sendo chamados para participar da festa, ser noiva, ser igreja, mas nem todos que estão aqui de fato são noiva, são igreja. Nem todos que estão aqui de fato estão com o coração sincero, purificado, regenerado, nasceram de novo. Aqui até pode enganar, mas vai chegar o dia que não vai subir. Isto aqui não está acontecendo depois de ter sido arrebatado. Não, isto aqui não é depois. Isto aqui é no momento de ser arrebatado. Então alguns vão ficar para sofrer a grande tribulação, morrer e ressuscitar na ressurreição do grande trono branco para o juízo eterno, lago de fogo e enxofre, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, a nós cabe vestirmos as vestes nupciais, as vestes de pureza, de consagração, de santidade, para que possamos ouvir o toque da trombeta, sermos arrebatados, comparecermos no tribunal, sermos galardoados, comparecermos então diante das bodas, sermos servidos, e o demais a gente vai falar mais para frente. Porém, semana que vem o assunto será esse aí: a grande tribulação.
será o assunto da próxima semana, imperdível também. Espero contar com a presença de todos vocês e de quem está nos acompanhando. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esta aula. Deus abençoe a todos, o esforço de sempre, o empenho, e espero que saiam recompensados por tudo aquilo que recebemos da parte do Senhor, que é estímulo para que sejamos fiéis a fim de comparecermos e sermos servidos por Ele naquele grande dia. Querido Deus e Pai, nós te louvamos essa noite por mais esta aula que aqui estamos encerrando. Te agradeço pela vida de cada aluno que se esforçou e aqui chegou. Peço que os leve em paz aos seus lares, assim como os trouxestes, ó Deus, à tua casa para juntos aprendermos a tua palavra. Nos dê um fim de semana abençoado na tua presença. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém.